Olha, existem algumas passagens na Bíblia que, vamos ser sinceros, deixam a gente com uma pulga atrás da orelha, né? E a história que vamos analisar hoje, que está lá em 2 Reis, capítulo 2, é com certeza uma delas. É um relato curto, mas que levanta muitas questões. Pois é. É assim que a coisa termina. De forma abrupta, violenta, e a gente fica se perguntando, como assim? O que foi que aconteceu para chegar num desfecho tão terrível quanto esse? Essa é a grande pergunta no centro de tudo. Como uma provocação, uma zombaria, escalou para um ataque de ursas? Para a gente conseguir entender, precisamos mergulhar no contexto da época e um pouco além do que está na superfície. Ok, então vamos começar a montar esse quebra-cabeça. Primeiro, a gente precisa saber quem eram as figuras principais e onde essa história se desenrola. Porque adianto, não foi um encontro por acaso, tinha muita tensão no ar. De um lado, temos Eliseu, e ele não era uma pessoa qualquer. Ele tinha acabado de herdar a missão do grande profeta Elias. Ou seja, ele era o novo porta-voz oficial de Deus em Israel. A presença dele significava que Deus tinha algo a dizer. E do outro lado, o lugar, a cidade de Betel. E, gente, Betel tinha uma fama, e não era das boas. Era um conhecido centro de idolatria, um lugar que simbolizava o afastamento e até o desprezo pelas leis de Deus. E aqui a gente vê o tamanho do conflito, né? De um lado, Eliseu, representando a autoridade divina. Do outro, Betel, o coração da rebelião espiritual. Então, a simples chegada de Eliseu naquela cidade já era, por si só, uma confrontação, um choque de dois mundos. Agora, vamos analisar a zombaria em si. Porque as palavras usadas ali eram carregadas de um significado muito mais profundo, muito mais pesado do que pode parecer à primeira vista. Primeiro, quem eram esses jovens? A fonte indica que a palavra original em hebraico não se refere a criancinhas pequenas, inocentes. O termo descreve rapazes, homens jovens, ou seja, um grupo que tinha total consciência do que estava fazendo. E o insulto "sobe, careca" também não era uma ofensa qualquer sobre a aparência de Eliseu. A palavra sobe era uma referência direta à subida de Elias ao céu. Eles estavam, na verdade, zombando da missão de Eliseu, desafiando sua autoridade como profeta e, no fim das contas, a autoridade de quem o enviou. Bem, com o cenário e o insulto devidamente entendidos, a gente chega ao clímax chocante da história, a resposta a essa afronta pública. A reação de Eliseu não foi um ataque de raiva pessoal. Foi um ato formal, oficial. Ele os amaldiçoou em nome do Senhor, agindo como um juiz que pronuncia uma sentença em nome da autoridade máxima. E o resultado foi devastador. 42 deles. A escala do julgamento é apresentada de forma massiva e específica, para destacar a gravidade do ato que provocou tudo isso. Então, aqui está o ponto-chave. O relato não mostra o ataque como um acidente, uma infeliz coincidência da natureza. Ele o enquadra como um ato de juízo divino, uma consequência sobrenatural, direta e imediata da maldição proferida pelo profeta de Deus. Diante de tudo isso, qual é a mensagem que esse relato queria passar? O que a gente pode tirar dessa história tão dura? O princípio fundamental aqui é o da representação. Os profetas em Israel eram como embaixadores diretos de Deus. Desprezar publicamente o embaixador era o mesmo que declarar guerra ao rei que ele representava. Era uma ofensa gravíssima. Sendo assim, o relato funciona como uma lição bem forte. Ele ensina sobre a seriedade de se tratar o sagrado com desprezo, sobre a responsabilidade que vem com nossas palavras e ações e sobre como, naquele contexto, a rebelião espiritual tinha consequências severas e imediatas. E isso nos deixa com uma questão para pensar. Embora a gente viva num tempo e numa cultura muito diferentes, a ideia de zombado que é sagrado ainda existe, né? O que essa história antiga nos faz pensar sobre respeito, sobre o peso das palavras e as consequências delas hoje em dia.